Após jogar pela Sul-Americana, Fortaleza vira a chavinha para voltar para o Campeonato Brasileiro em uma partida que não tem nenhuma tendência de ser fácil, não. Muito pelo contrário. Não, cuida! Deixa o seu like aí para ajudar a gente a bater as metinhas, as marcas aqui do canal, tá certo? Fortaleza que chegou em São Paulo, né, do Campeonato Brasileiro, que Fortaleza está fazendo um grandíssimo campeonato, né? Acho que nem o mais otimista torcedor do Fortaleza tinha esperança que o time fosse conseguir engrenar uma sequência tão absurda, né, que trouxesse realmente, encara realmente como uma oportunidade que de fato é de pegar essa liderança para si. Eu vou daqui a pouquinho colocar aqui a tabela para vocês, mas ó, essas são as fotinhas do Fortaleza chegando em São Paulo, tá certo? Tabela é essa aqui, tá? Linda, né? Ó, 23ª rodada, já vamos aí entrando numa faixa de campeonato, talvez de certezas, né? A gente comentava muito, eu participei do Fortaleza Cast com a Martinha no início desse mês e a gente abordava, né? Pô, disputa de Sul-Americana, oitavas, vários jogos dificílimos pelo Campeonato Brasileiro, talvez seja agora em agosto que a gente vai ter um direcionamento do que Fortaleza vai brigar, né? E até agora, né, até esse momento, Fortaleza tem se mantido, tem crescido cada vez mais. 4 horas da tarde, tem Atlético Mineiro e Cuiabá, Bragantino e Fortaleza, Fluminense e Corinthians, e aí começa no dia domingo. Palmeiras e São Paulo, o jogo pra gente ficar de olho, é um confronto direto, tá? Atlético Goianiense e Internacional, aí o confronto dos desesperados. Criciúma e Vasco, Botafogo e Flamengo, que também é um jogo. Cruzeiro fecham a rodada na segunda-feira, tá certo? E esse Botafogo e Flamengo aqui, ó, o Botafogo pode chegar a 46 pontos se vencer o Flamengo, né? E o Flamengo hoje tem 41, pode chegar até 44. Mas o jogo do Fortaleza é no sábado. Então, se o Fortaleza vencer, ele dorme líder. Se o Botafogo vencer, né, e passar à frente novamente do Fortaleza em caso de vitória do Fortaleza, segue ali a um pontinho, né, no cangote do Botafogo. E o Fortaleza vai enfrentar um Bragantino com desfalques, né? Vamos lá. Vamos ler a matéria aqui do Matheus Moura, do O Povo, ver quem são, né? Pela 23ª rodada da Série A, Bragantino deve ter problema na escalação. Isso porque o Massa Bruta tem 7 desfalques para a partida contra o Leão, além de 2 dúvidas. O atacante Eduardo Sacha, o zagueiro Nathan Mendes e o volante Jadson estão suspensos. Além do trio, que costuma ser titular na equipe do treinador Pedro Caixinha, outros 4 atletas, por lesão, também ficam fora do duelo, certo? Então já destaca aí que são jogadores titulares e Pedro Henrique. Eles estão tudo no DM e no caso do Fortaleza, a gente teve a volta do Tinga, né, que foi relacionado para o último jogo, não jogou, mas a gente tem a ausência ainda tanto do Lucero quanto do Mancuso, né? Mancuso não entrou no bid até então. E bom, não acredito que se ele entrar hoje, ele vá participar da relação, porque ele ficou em Fortaleza, né? A não ser que ele viajasse de última hora e aí também é até meio estranho, então acho que dificilmente aconteceria esse cenário. Fora isso, tem o Marinho também, que acabou sentindo, né? Ele comemorou o gol, sentiu e acabou ficando de fora. A gente não sabe se é lesão, ou se foi um desconforto e ele saiu do jogo para poupar. A gente realmente não tem essa informação, mas eu fiz um pequeno esboço de uma escalação que poderia acontecer para esse jogo contra o Bragantino, levando em consideração que a gente tem a decisão pela Sul-Americana nessa quarta-feira em casa. E aí o Fortaleza vai encarar 2 jogos muito importantes, né? Tanto a decisão mesmo das oitavas da Sul-Americana, quem passa para as quartas, quanto o jogo contra o Corinthians, que é importante demais manter o aproveitamento em casa para seguir brigando na parte de cima da tabela. Isso independente do que aconteça no jogo contra o Bragantino, que eu venho falando isso há tempos já aqui para vocês, né? Fortaleza está numa crescente, mas ele vai oscilar. E quando ele oscilar, a gente tem que segurar a barra também, sem desespero, seguir fazendo o nosso, né? E esse jogo contra o Corinthians é importantíssimo. Inclusive, falando sobre o jogo da Sula, tá? Check-ins já estão abertos e venda de ingressos começando também. Então, leiam tickets e entre no seu site do sócio também, no seu perfil, para você fazer o seu check-in. E aí, com esse esboço, mantendo ali João Ricardo, coloquei Tite Brits. Acho que o Brits tem físico para permanecer titular. E o Tite ali alternando com o Cardona. Eu acho que o Tinga volta, né? Eu tenho
essa impressão que o Tinga já deve estar pronto para jogar. Felipe Jonathan também para fazer essa alternância, né, com o Bruno Pacheco. Nosso meio de campo, Sacha, Hércules e Kevin. Por que esse meio de campo? Não seria novidade, né? O Kevin ele foi titular na partida contra o Cruzeiro. Augusto, Rossetto e Pochettino, né? Pois é. Então mudaria aí totalmente o meio de campo para esse jogo. E o meio de campo do jogo contra o Criciúma foi Sacha, Rossetto e Kevin. Certo? Sacha, Rossetto e Kevin. Então, o Kevin não foi titular contra o Cruzeiro, não. Ele entrou no jogo, né? Então, eu acredito que possa ser uma escalação provável, o Sacha, Hércules e Kevin, porque o Hércules não foi titular contra o nosso último adversário pela Sul-Americana, né? Que foi o Rosário. E assim, acho que o Sacha joga também e o Kevin, por que não ter uma oportunidade, né? Acredito que ele possa ajudar assim. E aí o nosso ataque, acredito eu, e aí vocês podem até discordar de mim. Que você tá botando Moisés como centroavante? Sim. Não seria uma novidade, certo? E aí vou para a justificativa, certo? O Kaiser vem de vários jogos em sequência. O Breno, desgastadíssimo também. Inclusive no jogo passado ele foi para o meio, na entrada do Moisés para fazer esse falso 9. Então, eu acredito que possa ser esse ataque agora, mas é uma opção. Fortaleza precisa seguir rodando o elenco para ter físico e ter fôlego para seguir brigando forte. E eu não duvido não do Moisés ir centralizado. Não duvido, certo? Isso aqui é só um esboço. Não estou dizendo que é o que vai acontecer. Mas não duvidaria, tá? E como eu falei, eu só não lembro qual foi o jogo. Mas não seria a primeira vez que o Vojvoda testaria isso. Enfim, é uma opinião. Claro que a gente ainda vai resenhar sobre outras prováveis escalações. Tem muito que ser dito hoje ainda e a gente vai conversar na nossa livezinha. E é isso, quero saber a sua opinião. Fala aqui nos comentários pra mim qual seria o seu time titular pro jogo de amanhã. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!